O sol nasce lentamente sobre o rio Guaporé, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Água imensa e calma espelha as nuvens como um lago de vidro líquido. Na margem brasileira, a pequena cidade de Costa Marques acorda devagar, preguiçosa, ainda presa aos sonhos da noite. Costa Marques, em 1985, é uma cidade esquecida pelo progresso. Fica no extremo oeste de Rondônia, na fronteira com a Bolívia, separada do país vizinho apenas pelo rio Guaporé. É um lugar onde o tempo passa diferente, mais devagar, como se as horas fossem feitas de mel espesso. Não há asfalto nas ruas, apenas terra batida que vira lama nos dias de chuva. As casas são simples, a maioria de madeira, algumas de alvenaria para quem tem mais posses. A Igreja Católica de Nossa Senhora da Conceição domina a Praça Central, sua torre branca visível de qualquer ponto da cidade. A população é pequena, talvez 3.000 almas, a maioria vivendo da pesca, da agricultura de subsistência ou do pequeno comércio que atende garimpeiros e seringueiros que passam pela região. É 1985. O Brasil está saindo da ditadura militar. O país inteiro fala em eleições diretas e plano cruzado, mas aqui em Costa Marques, essas coisas parecem acontecer em outro planeta. Aqui, o que importa é se o rio vai dar peixe, se a chuva vai vir no tempo certo, se a malária vai atacar de novo esse ano. E em 1985, o que mais se fala em Costa Marques é sobre ela. Lourdes Ferreira da Costa tem 43 anos, mas aparenta menos. É uma mulher de beleza serena, daquelas que não chamam atenção à primeira vista, mas que você não consegue esquecer depois de olhar nos olhos dela. Seus olhos são castanhos, profundos, do tipo que parecem ver através das coisas. Seu cabelo é negro, começando a mostrar fios de prata nas têmporas, sempre preso num coque simples. Ela se veste com modéstia, vestidos de algodão de cores suaves, sandálias de couro, um colar azul que nunca tira do pescoço, feito de contas de vidro simples, mas que ela usa como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Lourdes mora sozinha numa casa pequena na Rua das Flores, que na verdade não tem flores, apenas algumas árvores frutíferas nos quintais. Ela é viúva há 5 anos. Seu marido, Antônio, morreu num acidente de barco no Rio. Desde então, ela vive sozinha, mas nunca está realmente só. Sua casa é sempre cheia de gente. Gente que precisa dela. Gente que ouviu falar dela. Gente que não tem mais esperança em nenhum outro lugar, porque Lourdes tem um dom que ninguém consegue explicar, que desafia toda lógica, que faz médicos balançarem a cabeça em descrença e padres ficarem entre a admiração e a suspeita. Lourdes cura. O cura sem remédios, sem rezas, sem tocar, apenas olha. Nesta manhã específica de março de 1985, já há 5 pessoas esperando na varanda de Lourdes quando o sol mal acabou de nascer. Elas chegaram cedo, sabendo que se chegassem mais tarde, a fila seria ainda maior. Entre elas está Dona Zefa, uma senhora de 60 e poucos anos, curvada pela artrite, que faz cada movimento ser uma tortura. Está também o jovem Marcelo, 17 anos, com uma ferida na perna que não cicatriza há meses, já tratada por 3 médicos diferentes sem sucesso. Há seu Raimundo, pescador de rosto curtido pelo sol, que há semanas não consegue dormir, atormentado por pesadelos que o deixam exausto. Há Clarice, grávida de 6 meses, preocupada porque o bebê não se mexe como deveria. E há uma criança, menino de uns 8 anos, trazido pela mãe, que não fala desde que viu o pai ser esfaqueado numa briga de boteco 6 meses atrás. A porta da casa se abre. Lourdes aparece tão simples quanto sempre, com um vestido azul claro, o cabelo preso, os pés descalços. Ela sorri ao ver as pessoas, um sorriso pequeno, mas genuíno, que parece dizer: eu vejo você, eu entendo sua dor, e vai ficar tudo bem. Bom dia a todos. Vamos começar. Sua voz é suave, calma como o rio em dia sem vento. Ela faz um gesto, convidando a primeira pessoa a entrar.
É Dona Zefa, que se levanta com dificuldade, cada articulação protestando. Lourdes não oferece ajuda física, apenas espera, paciente, enquanto a senhora idosa luta para se levantar e caminhar até a porta. O interior da casa de Lourdes é tão simples quanto ela. Uma sala pequena com uma mesa, algumas cadeiras, um sofá velho mas limpo. Nas paredes, apenas um crucifixo e uma foto de seu falecido marido. Não há altares elaborados, não há velas acesas, não há imagens de santos cobrindo cada parede como em tantas outras casas da região. É quase austero na sua simplicidade. Senta aqui, Dona Zefa. Lourdes indica uma cadeira de frente para a outra. Dona Zefa se senta com um gemido de dor. Lourdes se senta à sua frente, talvez a 1 metro de distância. Ela não se aproxima mais. Não vai tocar. Nunca toca. Conta pra mim onde dói. Dona Zefa começa a falar. As mãos, os joelhos, os ombros, as costas, tudo dói. Mal consegue segurar uma panela, mal consegue varrer a casa. Os remédios que o médico de Guajará-Mirim receitou não fazem diferença. Ela está ficando inútil. Peso para os filhos. Isso dói mais que a artrite. Lourdes escuta tudo em silêncio, apenas acenando de vez em quando. Os olhos fixos nos olhos de Dona Zefa. Quando a senhora termina de falar, Lourdes não diz nada imediatamente. Apenas continua olhando. Seus olhos não piscam. É um olhar intenso, mas não desconfortável. É como se Lourdes estivesse vendo além, através, dentro. Dona Zefa sente algo. Começa como um calor suave no peito, depois se espalha, desce pelos braços, pelas pernas. É uma sensação estranha, não desagradável, como se algo quente e gentil estivesse fluindo por suas veias. As dores, que eram uma presença constante e gritante, começam a diminuir. Primeiro um pouco, depois mais, depois quase completamente. Ela mexe os dedos experimentalmente. Não dói? Dobra o cotovelo. Não dói? Mexe o pescoço de um lado para o outro. Não dói? Meu Deus! Ela sussurra, lágrimas começando a rolar. A dor. Tá indo embora? Lourdes sorri, um sorriso pequeno. Não sou eu, Dona Zefa. Nunca sou eu. É algo maior passando através de mim. Ou talvez seja você mesma, sua própria força, que só precisava ser lembrada de que existe. Dona Zefa tenta entender, mas está emocionada demais. Ela se levanta e, pela primeira vez em anos, se levanta sem ajuda, sem dor, sem dificuldade. Move os ombros em círculos. Abre e fecha as mãos. Dobra os joelhos. Nada dói? Absolutamente nada. Como? Como a senhora faz isso? Lourdes balança a cabeça levemente. Não faço nada. Apenas olho e vejo. Às vezes, ser visto de verdade, por completo, é tudo que a gente precisa para começar a se curar. Dona Zefa quer abraçar Lourdes, mas ela dá um passo para trás. Gentil, mas firme. Não precisa me agradecer. Só vai viver sua vida. Cuidar dos seus netos. Fazer aquele bolo que você faz tão bem. Ser feliz. Dona Zefa sai flutuando, literalmente, seus pés mal tocando o chão. As outras pessoas na varanda veem sua expressão de alegria e esperança cresce nelas também. Próximo, por favor, Lourdes chama. O dia continua assim. Um por um, cada pessoa entra, senta, conta sua dor, é olhada por Lourdes e sai transformada. O jovem Marcelo sai com a ferida que milagrosamente começou a fechar na frente de seus olhos. Seu Raimundo sai sentindo uma paz que não sentia há meses, sabendo que vai dormir bem essa noite. Clarice sai sorrindo porque sentiu o bebê chutar forte enquanto Lourdes a olhava. E o menino que não falava, quando Lourdes se ajoelha para ficar na altura dele e olha em seus olhos traumatizados, de repente abre a boca e sussurra. Obrigado. É sempre assim. Lourdes não cobra nada. Às vezes as pessoas deixam algo, uma galinha, um saco de farinha, alguns trocados. Ela aceita com gratidão, mas nunca pede, nunca exige. Para ela, isso não é um negócio, é apenas o que ela faz, o que ela é. Mas nem todos veem o dom de Lourdes com bons olhos. Dr. Armando Silveira, o único médico residente em Costa Marques, está entre os céticos. Ele é um homem de uns 50 anos.
formado numa universidade no sul do país, que veio para Rondônia nos anos 70, seguindo o sonho desenvolvimentista da ditadura, e acabou ficando. É um bom médico dedicado, mas está cansado. Cansado de trabalhar com recursos precários, de ver pessoas morrerem de doenças tratáveis, de lutar contra superstições e falta de educação. E agora tem essa mulher, essa Lourdes, que está roubando seus pacientes. Sim, roubando, porque é assim que ele vê. Pessoas que deveriam estar no posto de saúde, tomando antibióticos, fazendo tratamentos adequados, estão indo para a casa dela, acreditando que ela pode curá-los apenas olhando. É absurdo, é perigoso, é charlatanismo. Numa tarde, Dr. Armando decide confrontar Lourdes. Bate na porta dela com mais força do que o necessário. Ela abre, tão calma quanto sempre. Boa tarde, doutor. Em que posso ajudar? Ele não é convidado a entrar. Fala ali mesmo na porta, sua voz carregada de frustração e raiva mal contida. A senhora está criando um problema sério nessa cidade. As pessoas estão deixando de buscar tratamento médico adequado porque acham que a senhora pode fazer milagres. Isso é irresponsável. Isso é perigoso. Alguém vai morrer por causa disso. Lourdes o escuta sem interrompê-lo, sem ficar na defensiva. Quando ele termina, ela responde com voz suave. Doutor, eu nunca disse para ninguém deixar de ir no Senhor. Nunca disse que tenho poderes. Nunca cobrei nada. Apenas faço o que sei fazer. E se as pessoas se sentem melhor depois, isso não é culpa minha nem do Senhor. Mas a senhora entende que isso não faz sentido. Olhar para alguém não cura doenças. Isso vai contra tudo que a ciência sabe. Lourdes sorri tristemente. A ciência sabe muito, doutor, mas não sabe tudo. Ainda há mistérios nesse mundo. E talvez seja melhor assim. Dr. Armando vai embora frustrado, sem conseguir fazer Lourdes parar. Mas ele decide investigar. Nos dias seguintes, ele começa a examinar as pessoas que foram curadas por Lourdes. Dona Zefa, que realmente não tem mais sinais de artrite ativa, suas articulações se movendo com uma flexibilidade que não deveria ser possível. O jovem Marcelo, cuja ferida cicatrizou tão rápido que não há explicação médica. Seu Raimundo, que voltou a dormir bem, seus sinais vitais normalizados. O menino que voltou a falar, sua psique aparentemente curada de um trauma severo. Dr. Armando não consegue explicar. Ele escreve para colegas em universidades, tentando encontrar respostas. Remissão espontânea? Efeito placebo muito forte? Hipnose? Mas nenhuma dessas explicações satisfaz completamente. O que Lourdes faz não se encaixa em nenhuma categoria conhecida. Enquanto isso, a fama de Lourdes se espalha muito além de Costa Marques. Pessoas começam a vir de Guajará-Mirim, de Porto Velho, até de outros estados. Chegam de barco, de ônibus precários, alguns até caminhando dias pela mata. A pequena casa de Lourdes vira um ponto de peregrinação. A fila em sua varanda às vezes tem 20, 30 pessoas. Padre Sebastião, o pároco da cidade, também está intrigado. Ele é um homem jovem para padre, talvez 35 anos, idealista, que veio para a Amazônia com o sonho de servir os pobres e esquecidos. Ele visita Lourdes uma tarde. Diferente do médico, ele é recebido com chá e biscoitos. Lourdes, eu preciso perguntar. De onde vem esse dom que você tem? Ela pensa antes de responder, mexendo o açúcar no chá lentamente. Padre, eu não sei se é um dom. Nem sei se sou eu fazendo alguma coisa. Às vezes acho que sou apenas um canal. Algo passa através de mim, mas não vem de mim. É Deus? Você sente a presença de Deus quando cura? Lourdes olha para ele com aqueles olhos profundos. Eu sinto algo. Algo imenso, algo amoroso. Se isso é Deus, se é a natureza, se é a força da vida mesma, eu não sei. Mas sei que é bom. Sei que nunca machucou ninguém. Sei que só trouxe alívio. Padre Sebastião assente. Ele não tem problema com Lourdes. Na verdade, secretamente, ele acha que ela está fazendo o trabalho de Deus, chamando-o por esse nome ou não. Mas ele adverte. Lourdes, tome cuidado. Quando alguém faz o que você faz, sempre haverá aqueles que vão invejá-la ou temê-la. Proteja-se. Lourdes agradece o conselho, mas não parece preocupada. Padre, eu não temo nada que possa vir de pessoas. Se minha hora chegar, chegará. Até lá faço o que posso.
E assim os meses passam. Abril, maio, junho. A estação seca vai chegando. O rio Guaporé baixa, revelando praias de areia branca. A vida em Costa Marques segue sua rotina, mas agora com Lourdes como parte integral do tecido da cidade. Crianças a cumprimentam nas ruas. Comerciantes não cobram dela. Ela se tornou algo entre uma curandeira, uma santa e um mistério vivo, mas há sussurros também. Sempre há. Algumas pessoas dizem que Lourdes fez pacto com o diabo. Outras dizem que ela é uma bruxa disfarçada. Há quem jure que a viu conversando sozinha à noite na beira do rio, falando com espíritos que só ela enxerga. Há quem diga que ela não é humana, que é uma criatura do rio que tomou forma de mulher. Lourdes ignora os sussurros. Continua seu trabalho silencioso. Mas algo está mudando. Aqueles que a conhecem bem, como sua vizinha Joelma, notam. Lourdes está ficando mais quieta, mais distante. Às vezes, é vista olhando para o rio por horas, como se estivesse escutando algo que ninguém mais ouve. Às vezes, acorda no meio da noite e fica sentada na varanda, olhando as estrelas, aquele colar azul entre os dedos. Você tá bem, Lourdes? Joelma pergunta numa dessas ocasiões. Lourdes sorri, mas é um sorriso melancólico. Tô bem, Joelma. Só pensando. Pensando no quê? No rio. Ele tá me chamando. Joelma ri nervosamente. O rio não chama ninguém, mulher. Para com essas coisas. Mas Lourdes não estava brincando. Nos dias que seguem, ela diz coisas estranhas para diferentes pessoas. Para Dona Zefa, ela diz: cuide bem das suas mãos. Elas vão fazer muita coisa boa ainda. Para Padre Sebastião: continue acreditando, padre. A fé move montanhas, mesmo quando a montanha não se vê. Para Dr. Armando, que surpreendentemente veio consultá-la sobre uma dor no peito que nenhum exame detectou. O senhor é um bom homem, doutor. Não deixe o medo endurecer seu coração. É como se ela estivesse se despedindo, mas ninguém entende isso na época. Só vão entender depois. Novembro chega trazendo as primeiras chuvas. Em Rondônia, novembro é o início da estação chuvosa. Quando o céu escurece de repente, as nuvens pesadas se acumulam e a água cai em cortinas densas que transformam ruas em rios e rios em monstros. O Guaporé, que estava mansinho e baixo, começa a inchar, suas águas ficando turvas e rápidas. No dia 15 de novembro de 1985, o céu amanhece estranho. Há uma cor esverdeada nas nuvens, uma eletricidade no ar que faz os cabelos ficarem arrepiados. Os animais estão inquietos. Cachorros latem sem razão. Pássaros voam em padrões erráticos. Os velhos da cidade, que conhecem os sinais, balançam a cabeça. Vai ter tempestade grande. Muito grande. Lourdes acorda antes do amanhecer. Ela sai para a varanda e olha para o céu, ainda escuro, mas grávido de ameaça. O rio, mesmo de longe, pode ser ouvido. Não é o murmúrio gentil de sempre. É um rugido baixo, constante, crescente. Ela toca o colar azul no pescoço. Hoje, ela sussurra. É hoje. O dia passa numa tensão crescente. As pessoas correm para proteger suas casas, amarrar barcos, cobrir janelas. Lourdes atende algumas pessoas de manhã, mas dispensa a todos no início da tarde. Vão para casa. Cuidem de suas famílias. A tempestade vem. Eles protestam. Há gente que veio de longe, mas ela é firme. Vão, por favor. À tarde, as primeiras gotas começam. Grossas, pesadas, caindo como pedras. Em minutos vira um dilúvio. A chuva cai tão forte que mal se consegue enxergar a casa do vizinho. O vento começa a soprar, não uma brisa, mas rajadas violentas que sacodem árvores, arrancam telhados, derrubam postes. O céu está negro como noite, rasgado por relâmpagos constantes que iluminam tudo em flashes brancos e azuis. Os trovões são tão altos que fazem as paredes vibrarem. O rio Guaporé está subindo, rápido, rápido demais. Em questão de horas, ele sobe metros. A água começa a invadir as casas mais próximas da margem. As pessoas fogem para terrenos mais altos, carregando o que podem. É caos. Crianças chorando, adultos gritando, animais soltos correndo desesperados. E no meio de tudo isso, Lourdes sai de casa.
Joelma a vê da janela e grita: Lourdes, volta, você vai morrer aí fora. Mas Lourdes não escuta ou não se importa. Ela caminha descalça pela rua que agora é um rio de lama e água. Seu vestido azul cola no corpo. Seu cabelo, solto pela primeira vez em muito tempo, flui ao vento como uma bandeira negra. O colar azul brilha no pescoço. Ela caminha em direção ao rio. Várias pessoas a veem. Seu Joaquim, o comerciante, a vê passar e tenta segurá-la, mas ela se solta gentilmente. Deixa eu ir, Joaquim. É minha hora. Padre Sebastião a vê da janela da igreja e corre para fora, mas a chuva e o vento são tão fortes que ele mal consegue ficar de pé. Lourdes! Não, mas ela já está longe. Lourdes chega ao barranco. O rio está irreconhecível. Não é mais o Guaporé manso e largo. É uma fera marrom e furiosa, carregando árvores inteiras, destroços de casas, animais mortos. As ondas se chocam contra o barranco com força suficiente para derrubar uma pessoa. A chuva continua impiedosa. Os raios rasgam o céu a cada segundo. Lourdes fica de pé no barranco, olhando para o rio. Seus lábios se movem. Está dizendo algo, mas ninguém está perto o suficiente para ouvir. Suas mãos tocam o colar azul e então, num movimento deliberado, ela o tira do pescoço. Segura-o na mão por um momento, olhando para as contas de vidro como se fossem a coisa mais preciosa do universo. E então, ela o joga no rio. O colar azul voa pelo ar. Pega a luz de um relâmpago, brilha intensamente por uma fração de segundo e desaparece nas águas turbulentas. No exato momento em que o colar toca a água, algo acontece. Um raio cai, mas não cai em qualquer lugar. Cai precisamente onde Lourdes está de pé. A luz é cegante. O som é ensurdecedor. Por um momento, dia e noite se invertem. E então, escuridão de novo. Quando as pessoas conseguem olhar de novo, Lourdes não está mais lá. O barranco está vazio. Apenas chuva, vento, rio enfurecido. A tempestade continua a noite toda. É uma das piores que Costa Marques já viu. Várias casas são destruídas. O rio sobe tanto que invade metade da cidade. Há perdas materiais enormes, mas milagrosamente nenhuma vida é perdida. Nenhuma, exceto talvez a de Lourdes. Quando amanhece, a tempestade passou. O céu está limpo, absurdamente azul, como se nada tivesse acontecido. O rio ainda está alto, mas parou de subir. A cidade está devastada, mas viva. E a primeira coisa que todos fazem, quando é seguro sair, é procurar Lourdes. Procuram em sua casa. Vazia. Procuram nas casas de vizinhos. Nada. Procuram em cada canto da cidade. Nenhum sinal. Vão até o barranco onde ela foi vista pela última vez. Não há corpo. Não há pegadas. A chuva lavou tudo. Organizam equipes de busca. Sobem e descem o rio em barcos. Vasculham a margem por quilômetros. Nada. É seu Raimundo, o pescador, que 3 dias depois encontra algo. Ele está pescando rio abaixo, tentando voltar à normalidade, quando vê algo azul preso num galho flutuante. Ele se aproxima. É o colar azul de Lourdes. As contas de vidro ainda intactas, brilhando ao sol como sempre brilharam no pescoço dela. Ele leva o colar para a cidade. É identificado imediatamente. É dela. É tudo que resta dela. A notícia se espalha rápido. Lourdes se foi, desapareceu, levada pelo rio, pelo raio, pelo próprio mistério que sempre a cercou. Algumas pessoas choram, outras ficam em choque. Outras ainda sussurram que sabiam que isso ia acontecer, que ela nunca foi realmente humana, que voltou para de onde veio. Padre Sebastião organiza uma missa em sua memória. A igreja está lotada. Ele fala sobre Lourdes com lágrimas nos olhos. Ela foi um presente. Um mistério. Uma lembrança de que há mais nesse mundo do que entendemos. Ela curou não apenas corpos, mas almas. E agora ela voltou para o rio, para a terra, para Deus. Mas o que ela nos ensinou permanece. Dr. Armando está presente na missa. Ele que foi tão cético, tão duro com ela, agora está de cabeça baixa, remorso evidente em seu rosto. Depois da missa ele procura Padre Sebastião. Eu estava errado sobre ela. Tão errado. E agora ela se foi e eu nunca vou poder pedir desculpas. O padre coloca a mão no ombro do médico.
Ela sabia, doutor. Ela sempre soube. E ela não guardava rancor. Isso não estava na natureza dela. O colar azul é colocado numa pequena vitrine de vidro na igreja, ao lado de uma foto de Lourdes, a única foto que existe dela, tirada por um fotógrafo ambulante anos antes. Na foto ela sorri, aquele sorriso pequeno e sereno, os olhos olhando diretamente para a câmera, como se olhasse diretamente para quem vê a foto. Os dias passam, as semanas, os meses. A vida em Costa Marques volta ao normal ou tenta, mas há um vazio agora. As pessoas que foram curadas por Lourdes começam a notar algo. Suas curas permaneceram. Dona Zefa ainda se move sem dor. A ferida de Marcelo nunca voltou. O menino que voltou a falar continua falando, crescendo, vivendo. É como se as curas dela fossem permanentes, finais, definitivas. E então começam as histórias. Histórias de pessoas que juram ver Lourdes. Sempre à noite, sempre perto do rio. Sempre quando está chovendo. Uma mulher de vestido azul, cabelos negros soltos, um colar azul no pescoço, de pé na margem, olhando para as águas. Quando alguém se aproxima, ela desaparece, como fumaça levada pelo vento. Um pescador jura que ela apareceu para ele numa noite de tempestade, quando seu barco estava quase virando. Ela estava de pé na água, impossível, as ondas não a tocando, e ela apontou para a margem. Ele seguiu e sobreviveu. Se não fosse ela, eu tinha morrido, ele diz, e sua voz não permite dúvidas. Uma criança doente, desenganada pelos médicos, tem uma visão. Uma mulher bonita, de vestido azul, veio até sua cama, olhou para ela com olhos castanhos e profundos e sorriu. A criança acordou no dia seguinte curada. A febre havia passado. Os exames não mostravam mais sinais da doença. Os médicos não têm explicação. Quando chove forte em Costa Marques, algumas pessoas param, ficam quietas, escutam e juram ouvir. Uma voz no vento. Uma voz feminina suave, cantarolando uma melodia sem palavras. E quando ouvem, sentem a mesma coisa que sentiam quando Lourdes os olhava. Uma calma profunda, uma paz inexplicável, a sensação de que tudo vai ficar bem. Os anos passam. 1986, 1987, 1990, 1995. A história de Lourdes se torna lenda. Pais contam para filhos. Avós contam para netos. A mulher que curava sem tocar e que sumiu numa noite de chuva. Alguns dizem que ela morreu fulminada pelo raio. Outros dizem que ela se transformou em espírito do rio. Outros ainda dizem que ela nunca foi humana, era um anjo ou uma entidade que tomou forma humana por um tempo e depois voltou para sua verdadeira forma. Dr. Armando, que tanto duvidou dela, passa o resto de sua vida estudando o que ela fez. Ele escreve artigos, tenta contatar pesquisadores, tenta encontrar uma explicação. Nunca consegue. Quando morre, em 2003, suas últimas palavras são: havia algo nela, algo que a ciência ainda não pode medir, mas um dia vamos entender. Padre Sebastião permanece em Costa Marques até se aposentar. Ele sempre mantém a foto e o colar de Lourdes na igreja. Pessoas vêm de longe para ver, para tocar o vidro da vitrine, para rezar. Algumas curas são relatadas, não tantas quanto quando Lourdes estava viva, mas algumas. Como se um resquício de seu poder ainda permanecesse no objeto que ela usava. No presente, em 2025, Costa Marques cresceu um pouco. Tem internet agora, celulares, algumas ruas asfaltadas, mas o rio continua o mesmo. O Guaporé ainda flui, eterno, testemunha silenciosa de tudo. A casa onde Lourdes morou ainda existe, agora reformada, ocupada por outra família. Mas eles dizem que às vezes, à noite, sentem uma presença, não assustadora, apenas calmante, reconfortante. A igreja ainda mantém a vitrine com a foto e o colar. Um novo padre, jovem, que nunca conheceu Lourdes, cuida deles com reverência. Ele ouviu as histórias. Não sabe o quanto acreditar, mas respeita. Como não respeitar algo que tocou tantas vidas? E numa noite de novembro de 2025, exatamente 40 anos após o desaparecimento de Lourdes, uma tempestade bate em Costa Marques.
Não tão forte quanto aquela de 1985, mas forte o suficiente. O rio sobe. O vento uiva. A chuva cai em cortinas densas. Uma menina de 10 anos, neta de Dona Zefa, está com medo. Ela está sozinha em casa porque a avó saiu para uma visita. A tempestade é assustadora. Os relâmpagos iluminam o quarto dela de forma fantasmagórica. O trovão faz as paredes tremerem. Ela está chorando, escondida debaixo das cobertas. E então ela sente uma presença, não ameaçadora, calmante. Ela tira a coberta do rosto e vê. Uma mulher está de pé no canto do quarto. Vestido azul, cabelos negros, colar azul, olhos castanhos e profundos. Ela está sorrindo. A menina deveria estar apavorada. Uma estranha em seu quarto. Mas não está. Sente apenas paz. A mulher não fala. Apenas olha para ela com aqueles olhos. E a menina sente todo o medo escorrer dela. A mulher estende a mão, como se fosse tocar a menina, mas não toca. Apenas mantém a mão estendida. E da mão, a menina jura ver uma luz azul suave emanando. Não tem nada a temer, a mulher diz, e sua voz é como música. A tempestade vai passar. Tempestades sempre passam. E você é forte. Mais forte do que sabe. A menina quer perguntar quem ela é, mas de alguma forma ela sabe. Você é Lourdes? A mulher sorri mais amplamente. Sou apenas uma lembrança. Uma presença. Uma calma na tempestade. Enquanto houver pessoas que precisam de paz, eu vou estar aqui. E então, ela desaparece. Não vai embora caminhando. Simplesmente desvanece como névoa ao sol. Mas a sensação de paz permanece. A menina não tem mais medo. Ela sai da cama, vai até a janela, olha a tempestade. E pela primeira vez, vê beleza nela. Vê poder, vê força, vê natureza em sua forma mais pura. Quando Dona Zefa volta e encontra a neta calma, apesar da tempestade ainda rugindo lá fora, ela pergunta: "Você não teve medo?" A menina balança a cabeça. "Não, vó, uma mulher veio." Ela me acalmou. Dona Zefa congela. Uma mulher? Como ela era? E quando a menina descreve, vestido azul, cabelos negros, colar azul, olhos castanhos profundos, Dona Zefa começa a chorar. Não lágrimas de tristeza. Lágrimas de gratidão. Era ela. Era Lourdes. Ainda cuidando da gente. Depois de 40 anos, ainda cuidando. A história se espalha de novo. Uma nova geração ouve sobre Lourdes. Jovens que não estavam vivos em 1985, agora escutam os avós contarem. A lenda se renova, se fortalece. E com ela, uma mensagem. Uma mensagem que Lourdes passou em vida e continua passando mesmo depois. Há mais nesse mundo do que vemos. Há mistérios que a ciência não explica. Há poderes que não entendemos. Há amor que transcende a morte. Há curas que não precisam de toque, apenas de presença, de ser visto, de ser reconhecido. E o rio Guaporé continua fluindo. Ele conhece seus segredos. Ele viu Lourdes, a conheceu, a levou, a transformou. Ela não morreu. Ela se tornou parte dele. Parte da água, parte do vento, parte da própria essência da terra. E quando está chovendo, quando o rio está cheio e forte, quando o vento sopra entre as árvores, ela está lá. Não como fantasma, não como espírito assombroso, mas como presença. Como calma, com a cura. E às vezes, muito raramente, alguém que está sofrendo, que está com dor, que está sem esperança, vai até a margem do rio numa noite de chuva. E se eles ficarem muito quietos, muito atentos, eles podem ver uma figura de vestido azul, de pé na água, impossível e bela. E ela olha para eles com olhos que veem tudo, que entendem tudo, que perdoam tudo. E nesse olhar, eles encontram o que procuravam: cura, paz, a certeza de que não estão sozinhos. Ela não tocava ninguém, e talvez nunca tenha sido daqui. Essas palavras, ditas primeiro por seu Joaquim, o comerciante, no dia após o desaparecimento, tornaram-se o epitáfio não escrito de Lourdes. Porque é verdade, ela nunca tocou ninguém fisicamente. Suas curas eram de outra natureza. E talvez ela nunca tenha sido realmente humana. Talvez ela fosse algo mais. Algo que veio, que ajudou, que amou e que voltou para de onde veio,
ou talvez ela fosse a mais humana de todos. Tão humana que transcendeu humanidade, tão cheia de compaixão que se tornou compaixão em si. Tão cheia de amor que se tornou amor eterno. O colar azul ainda está na igreja. As contas de vidro ainda brilham. A foto ainda mostra seu rosto sereno. E na placa abaixo, recém-adicionada pelo novo padre, está escrito Lourdes Ferreira da Costa, 1942, 1985. A mulher que curava sem tocar ela, nos mostrou que cura não vem das mãos, mas dos olhos. Não vem do toque, mas de ver e ser visto. Ela nos mostrou que, às vezes, a presença é suficiente, que o amor, expresso apenas num olhar, pode curar feridas que nenhum remédio alcança. E que algumas pessoas não morrem, apenas mudam de forma e continuam cuidando de nós, de formas que não entendemos, mas sentimos. E toda vez que chove em Costa Marques, há alguém que para, fecha os olhos, escuta o vento e sussurra: Obrigado, Lourdes, por tudo. E o vento, como resposta, sopra mais suave, carregando um nome, carregando uma memória, carregando uma promessa de que a cura, a verdadeira cura, nunca morre. Ela apenas muda de forma, como a água do rio, sempre fluindo, sempre presente, sempre disponível para quem souber ver.